nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do 33º domingo do tempo comum. Portanto, já estamos na reta final de mais um ano no calendário litúrgico da Igreja, no qual nós fomos acompanhados e catequizados pelo evangelista Lucas, que no seu evangelho procurou retratar a imagem do Deus verdadeiro, do qual seu Filho amado Jesus nos veio revelar, de um Deus rico em amor e em misericórdia, de um Deus que amou tanto o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenha a graça da salvação eterna. Portanto, a missão de Cristo é salvar e libertar a humanidade de seus males, de seus pecados. Esta é a mensagem que hoje Deus quer nos falar fortemente ao coração. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva plenamente. Mas para isso é necessário que nós saibamos ouvir, acolher e nos esforçar no dia a dia para colocar em prática aquilo que o Senhor nos fala fortemente ao coração, para que assim nós possamos endireitar a nossa vida nos trilhos da salvação, que nos foi alcançada e garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz por amor a cada um de nós. Quem nele crer será salvo, quem nele não crer já está condenado, pois não acreditou no nome do Filho unigênito do Pai. Então, celebrar o 33º domingo do tempo comum, a Igreja, ao longo desta semana, nos convida a fazer um balanço, uma avaliação em relação à nossa caminhada de fé como cristãos, como batizados. Porque aquele que fez a sua escolha, a sua opção, pelo Deus único, pelo Deus verdadeiro, do qual seu Filho amado Jesus nos veio revelar, seus gestos, suas palavras, suas atitudes devem ser reflexo desta escolha. Mas a gente sabe que ao longo da nossa caminhada de fé cristã, nem sempre a gente consegue ser fiel a tudo aquilo que o Senhor nos fala fortemente ao coração. E é por isso que todos os anos nós temos a oportunidade de fazer este balanço, esta avaliação em relação à nossa caminhada de fé cristã, confrontando a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo com as escolhas e as decisões que nós somos chamados a tomar no dia a dia. Porque somos humanos, estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao pecado, mas também abertos à graça de Deus e à ação do seu Espírito, que quando encontra o coração puro, aberto e acolhedor, o Senhor é capaz de realizar maravilhas. Então, a caminhada de fé, como cristãos, como batizados, nos ajuda a ir eliminando de nossa mente, de nosso coração, tudo aquilo que nos impede de viver na presença, na bênção, na graça e na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. Então, que nestes últimos dias, que antecede a solenidade de Cristo Rei, nós possamos, ao longo desta semana, confrontar a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo com as nossas ações do dia a dia, para que nós possamos, no próximo domingo, renovar os nossos compromissos batismais que nós assumimos com o Senhor, reconhecendo Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história. Porque não podemos viver uma fé apenas de ocasiões. O cristão que realmente abraçou a fé no Deus único, no Deus verdadeiro, sabe que a cada dia ele é convidado por Cristo a morrer para o pecado, para os vícios,
para que ele possa renascer e reviver para uma vida nova, uma vida santa, uma vida virtuosa. E isso é um processo de conversão diária que vai acontecendo ao longo da nossa vida. E felizes seremos nós quando o Senhor vier na sua segunda vinda, nos encontrar nesta atitude de vigilância, de prontidão e de perseverança, de estar trilhando no caminho certo. Por isso que a palavra de Deus hoje nos fala que não há necessidade de saber o dia e a hora que o Senhor virá. Basta trilhar no caminho certo. Basta perseverar no caminho certo. Pois a perseverança é a condição para a salvação da vida, para a eternidade. Olhando para a nossa realidade de vida, que tipos de sentimentos, que tipos de atitudes nós percebemos que talvez contraria o querer e a vontade divina e que precisa ser revisto diante das nossas escolhas e decisões do dia a dia. É que o profeta Malaquias nos fala na primeira leitura, pois ele diz que um dia, eis que virá o dia do Senhor, eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramos. Então este é o questionamento que o profeta Malaquias coloca diante da nossa caminhada de fé como cristãos. Como pode o ímpio viver na prosperidade e o justo estar rodeado de tribulações e de injustiças? Este mesmo questionamento que o profeta faz, poderemos fazer em relação a nós. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta guerra? Por que tantas injustiças? Se eu procuro no dia a dia me esforçar para ser um ser humano melhor, mais humano, mais justo, mais fraterno e mais solidário, enquanto outros não estão nem aí, vivem a reveria e às vezes vivem melhor do que nós. Não temos resposta para tudo, mas Jesus deixa claro no Evangelho de hoje que um dia Ele virá de volta para pôr um fim definitivo no reino do mal e no reino do pecado. Porque estamos no tempo da graça, estamos no tempo de Deus, estamos no tempo que o Senhor nos oferece, as oportunidades que a vida nos dá, para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos nos direcionar no caminho certo, no caminho que nos leva a Deus, no caminho que nos leva à verdadeira alegria, à verdadeira paz e à verdadeira felicidade, que é aquela que vem do Senhor. Então não percamos tempo, não percamos as oportunidades que a vida nos dá, pois o amanhã poderá ser tarde. Então eu não sei o dia em que o Senhor virá novamente para pôr um fim definitivo no reino do mal e no do pecado. Como nos diz o Salmo, o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Então o Salmo de hoje nos reafirma aquilo que o profeta Malaquias falava lá no Antigo Testamento. Eis que virá o dia do Senhor. E o Senhor, Ele vem. E Ele está no meio de nós. Mas vai chegar um dia em que Ele irá pôr um fim definitivo no reino do mal e no reino do pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Ele não é conivente com o mal, com o pecado. E é por isso que um dia chegará a sua hora, que Ele voltará para que Ele possa separar
o joio do trigo, os cabritos das ovelhas, os justos dos injustos. E cada um vai sofrer as próprias consequências de suas escolhas. Porque Deus, Ele é fiel a esta aliança de amor que Ele fez com a humanidade, do qual Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Portanto, nunca poderemos remeter a Deus aquilo que compete a nós. Porque talvez a gente caia na tentação de sair por aí julgando, condenando e excluindo as pessoas do nosso convívio por causa de sua conduta, por causa de suas escolhas. E corremos o risco, às vezes, de um dia não sermos reconhecidos por Deus, por causa de nossas escolhas do dia a dia. Porque Deus, Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Então a salvação já nos foi garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz. Agora a concretização desta salvação na vida de cada um de nós vai depender da resposta que cada um de nós é chamado a dar. Mesmo que a gente passe por sofrimentos, por provações, por tribulações, Jesus deixa claro: feliz será aquele que, quando o Senhor vier, nos encontrar nesta atitude de vigilância, de prontidão e de perseverança. Porque o próprio Cristo também passou pelo sofrimento, pela provação, pela perseguição. Se Ele, que era Deus, passou por isso, imagina nós, pobres mortais. Então peçamos a Deus nesta Eucaristia, que Ele nos conceda a graça de saber ouvir e acolher aquilo que o Senhor tem a nos falar, para que assim, nesta caminhada de fé, como cristãos, como batizados, nós possamos deixar que esta palavra possa ir transformando nossas mentes, nossos corações, para que assim os frutos desta vida nova em Deus possam se manifestar no dia a dia de nossa vida. Porque é pelos frutos que nós seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos, irmãos e seguidores do Senhor. Então, que tipos de frutos estamos colhendo? Que tipos de frutos estamos produzindo? Aí, cada um é chamado ao longo desta semana a avaliar sobre a sua conduta, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões. Para que assim, no próximo domingo, nós possamos celebrar a solenidade de Cristo Rei, reconhecendo Jesus como Deus único, como Deus verdadeiro, do qual Ele nos veio revelar com seus gestos, com suas palavras, com suas atitudes, para que assim nós possamos amá-lo, adorá-lo, a servi-lo e a segui-lo, dia e noite, sem cessar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alimentados e instruídos pela palavra de Deus, de pé, façamos juntos a nossa profissão de fé, dizendo: